Né? Me apresentando aqui, gente, meu nome é Adélia Procópio, estou à disposição de vocês, tá? No meu Instagram, @Adélia_Procópio. Eu sempre coloco dicas lá para vocês também. Se vocês pesquisarem lá no meu Instagram, tem várias situações interessantes para leituras aí de última hora, porque a gente tem que arrebentar em primeira fase, né? Para termos aí nossas questões aí, né? Nossa parte aberta e corrigida. Ok? E também, como vocês já devem ter assistido aí, nós temos também o Fale com o Professor, né? O nosso canal aqui do Supremo, também estou à disposição de vocês, então seja por direct de última hora aí no Socorro, ou obviamente com mais tranquilidade, vocês podendo inclusive dar uma pausa ali e me mostrar no vídeo, né? O momento em que vocês estiverem com eventuais dúvidas aí no canal aqui do Fale com o Professor, tá bom? Estou à disposição de vocês, inclusive para feedbacks, enfim. Então vamos lá. Sem maiores delongas, né, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de direito processual do trabalho. Tanto o conceito aqui quanto a autonomia, tá, gente? São circunstâncias que vêm nos editais, obviamente, e são mais didáticas e para nós aí nos começarmos, né, a nossa contextualização. Quando a gente fala em direito processual do trabalho, estamos tratando de quê? Né? De um conjunto de regras, institutos e princípios. Né? Obviamente, vamos ver regras, vamos ver institutos, vamos ver princípios que vão lidar, né, que vão gerir, né, que vão tratar de que circunstâncias. Né? Essas regras, institutos e princípios, eles vão regular, tratar, gerir as atividades dos órgãos jurisdicionais, na solução dos conflitos. E aqui, né, gente, na solução dos conflitos, quer no âmbito individual, então, seja conflitos individuais, quer no âmbito coletivo. Então, conflitos coletivos aqui de trabalho. Nós sabemos que o direito do trabalho, a gente sabe que o direito material do trabalho tem aquela divisão, inclusive na própria CLT, em direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Então, óbvio que nós vamos ter dissídios individuais. A CLT utiliza a nomenclatura de dissídios individuais, obviamente, para ações individuais, dissídios, né, gente? Para ações individuais. Individuais em que sentido? Tratando empregado ou grupo de empregados, empregadores ou grupo de empregadores, envolvendo uma relação individual de trabalho. Quando aquela relação de direito material tem alguma pretensão resistida, nós vamos levar ao ajuizamento de uma ação ao dissídio individual do trabalho. Mas a gente sabe que o direito do trabalho ele também tem aquele ramo, inclusive separadinho na CLT, separadinho nos manuais, né, ao fim dos manuais, do direito coletivo do trabalho. E o direito coletivo do trabalho, também, quando nós temos pretensões ali resistidas ou circunstâncias, como a greve, por exemplo, que, né, não conseguiremos resolver isso de forma o quê, gente? Extrajudicial, teremos que levar ali para o judiciário resolver por intermédio do que nós chamamos de dissídios coletivos do trabalho. Conversaremos ao final do nosso módulo aqui sobre os dissídios coletivos também, tá? Obviamente, porque aparece nas provas, é claro, obviamente, né, gente, muito maior demanda os dissídios individuais, mas também os dissídios coletivos do trabalho. Bom, tendo em vista essa particularidade, só para a gente relembrar basicamente as questões relacionadas. O direito do trabalho é um direito autônomo? Né? É claro que vocês já sabem que sim. Questionou-se por um tempo se o direito material e o direito processual do trabalho eram autônomos, em relação, respectivamente, ao direito civil e ao direito processual civil. No nosso caso aqui, a gente sabe, vocês já sabem, e vocês vão perceber, quem ainda está começando agora o estudo para analista, que a CLT ela é bem omissa, né, em relação à parte do direito processual do trabalho. Mas isso não nos leva, né, a concluir que o direito do trabalho não é autônomo, né? O direito processual do trabalho não é autônomo em relação ao direito processual civil. Quando nós temos aí questionamentos sobre a autonomia, Alfredo Rocco, né, um autor aí italiano que nós todos, né, no âmbito do direito, utilizamos como parâmetro para distinguir a autonomia de um ramo do direito, dizia, olha, aquele ramo tem autonomia principiológica? Tem, vamos relembrar os princípios do processo do trabalho aqui. Aquele ramo tem autonomia doutrinária?
Tem inclusive dicas para vocês aí sobre autores de processo do trabalho. Aqueles separados do processo civil. Aquele ramo tem autonomia o quê, gente? Legislativa, é claro, vamos conversar 763 e seguintes da CLT, tratam do direito processual do trabalho. Aquele ramo tem uma autonomia, abre aspas, acadêmica, ou seja, nós estudamos essa matéria em separado, né, de outras, sim, então não temos dúvida nenhuma de que nós temos uma autonomia aqui do direito processual do trabalho. Agora, Adélia, você acabou de nos dizer que dentro do processo do trabalho, né, na parte da CLT, então começa no 763 e seguintes ali, da CLT, nós vamos ter uma grandes, né, lacunas, porque se a gente for observar o número de artigos que nós temos no CPC, o número de artigos que nós temos, né, na CLT tratando do direito processual do trabalho, a gente sabe que nós vamos ter omissão. Lembram, gente, do artigo 769 da CLT? O direito processual do trabalho, então, é autônomo? Claro, sim. Mas, em certas circunstâncias, quando nós tivermos, e eu costumo dizer o seguinte, gente, omissão mais compatibilidade. Nós vamos utilizar aqui, subsidiariamente, né, o direito processual comum. Ou seja, nós vamos aplicar subsidiariamente, vou colocar aqui a aplicação subsidiária do direito processual comum. No âmbito do processo de conhecimento, tá, gente? Principalmente o CPC. Depois, na fase de execução, a gente conversa, né, que nós vamos ter uma mudança aí. Mas a gente tem que ter omissão, tá? E não podemos ter incompatibilidade com as normas do título relacionado aqui à CLT. Então, artigo 769, primeira observação. Estamos buscando aprovação em primeira fase. Então, absolutamente todos... Não precisava nem falar isso, né, gente? Mas tudo bem. Todos os artigos, todas as súmulas, todas as orientações jurisprudenciais que eu citar aqui são de leitura obrigatória. Nem sempre, por questões aí, obviamente, de tempo, né, eu vou colocar todas aqui para a gente ler, né, ao longo das nossas aulas. Mas a leitura aqui, por vocês, é claro que é obrigatório, né? Então, sempre o computador aberto ou o caderno aberto, CLT ao lado ou aberto aí no site do Planalto para fazermos a leitura aí desses artigos, ok? É claro, né? E além disso, né, gente, então a gente tem que ter omissão mais compatibilidade para aplicarmos subsidiariamente ao processo do trabalho o direito processual comum. E além disso, nós podemos relembrar que o próprio artigo 15 do CPC, né, gente, vai nos dizer que na ausência de normas que regulam, né, gente, certos processos, o que nos interessa aqui lá do artigo 15, o processo do trabalho, vamos aplicar de forma supletiva e subsidiária o processo civil, né? O CPC. Então, o artigo 15 também nos diz essa ideia da omissão, né? Mas a gente usa com a compatibilidade e aplicação aí subsidiária. Só para a gente relembrar, né, essa nossa instrumentalização de forma de solução de conflitos, até porque eu quero chegar com vocês no lembrete da arbitragem, né, gente, que é bem legal, com base aí na reforma trabalhista, vamos relembrar aquela ideia básica aí, né, de forma de solução de conflitos. Vocês já estão cansados de saber que, inicialmente, autotutela era a forma utilizada para solucionar os conflitos, né? Autotutela. Então, era, abre aspas, a justiça com as próprias mãos. A parte mais forte vencia, não exatamente quem tinha razão. Sabemos, né, que hoje, tirando algumas exceções, como, por exemplo, vocês sempre se lembram aí da legítima defesa, como, por exemplo, vários autores consideram o exercício do direito de greve como uma forma de autotutela, como Maurício Godinho Delgado, por exemplo. É um direito garantido constitucionalmente, como vocês vão estudar aí no direito material do trabalho, e é uma forma, né, de uma pressão por intermédio de uma autotutela. Mas sabemos que, em regra, a autotutela ela é vedada no nosso ordenamento jurídico. Nós temos outras duas formas de solução de conflitos, né, gente? Temos, então, a autocomposição. Quando eu estou falando de autocomposição,
não é isso? Estou tratando de circunstâncias em que as partes, não é isso? Também sozinhas vão o quê, gente? Compor aquele litígio, vão resolver aquele litígio, né? Quando eu estou falando de autocomposição, eu não tenho um terceiro ditando as regras aqui, né? Eu não tenho um terceiro dando uma decisão que vincula as partes. Eu tenho como exemplo aqui a mediação, eu tenho como exemplo aqui a conciliação, em que nós vamos ter o quê? Um terceiro participando, incentivando as partes a chegarem aqui, gente, a um consenso. Não é isso? Muitas vezes nós vamos estudar ainda a questão, inclusive, da possibilidade das partes realizarem acordo extrajudicial e, pós-reforma trabalhista, levarem esse acordo para ser homologado para o judiciário. Isso é bem legal, bem aposta de cair aí, nós vamos fazer asterisco aí, de cair aí em primeira fase, né? Além da autocomposição, o que nos interessa aqui? Nos interessa, obviamente, a heterocomposição. Outro aqui, né? A heterocomposição. Quando eu falo de heterocomposição, sem entrar em maiores delongas, tá, gente, de eventuais divergências jurisprudenciais, vamos pela maioria, né, que vai envolver o quê? Um terceiro ditando aquelas regras, né? Um terceiro emitindo uma decisão que vai vincular as partes. Com base nisso, duas formas de solução de conflitos vão nos interessar aqui. Obviamente, é que nós vamos trabalhar o tempo inteiro aqui, né, que é a jurisdição. É claro, o tempo inteiro trabalharemos aqui com a jurisdição, mas eu quero conversar com vocês sobre essa forma extrajudicial de solução de conflitos aqui antes, que é a arbitragem, tá? Então, temos aqui jurisdição, daqui a pouquinho a gente conversa sobre ela até o final do nosso módulo, mas vamos lembrar da arbitragem, né? Quando eu estou falando de arbitragem, inclusive eu faço parte de uma câmara de arbitragem. Essa câmara de arbitragem em relação à qual eu faço parte, isso seria impensado em tempos atrás, antes de 2017, por quê? Porque lá eu sou uma árbitra trabalhista, né? Adélia, por que isso seria impensado antes de 2017? Porque a reforma trabalhista, né, gente? Então, a partir de novembro de 2017, e nós só vamos pensar pós-reforma trabalhista, é claro, né? Nem está tão nova assim, né? Já está se tornando uma reforma velha, né? Ela vai trazer um artigo específico, e nós vamos conversar sobre ele, que vai tratar da possibilidade de nós termos a arbitragem no âmbito do direito individual do trabalho. A todo momento, lembram, gente, dissídios individuais, dissídios coletivos, né? Em relação ao direito coletivo do trabalho, tá? A arbitragem, ela sempre foi aceita. Porque vocês estão vendo, viram ou verão no direito material do trabalho o tempo inteiro qual que é a nossa base. Aqui no processo do trabalho também, né? Nós sempre temos, eu sempre pego a mão aqui e faço assim, né? A gente tem a base do direito do trabalho formada num trabalhador, que é um trabalhador o quê, gente? Que a gente chama de hipossuficiente, né? Em relação à empresa. A empresa, gente, ela já é o quê? Um ser coletivo por natureza. Não é isso? E a gente estuda que, com o tempo, os trabalhadores observam que não dá, né, para negociar diretamente. A nossa relação aqui, a gente sabe que ela é diagonal, né? Ela não é uma relação horizontal. O que os trabalhadores percebem, como vocês já estão cansados de saber aí pelo direito material do trabalho? Que eles também precisam se reunir em entidades para poder o quê, gente? Pelo menos, né, tentar, ou em teoria, discutir de igual para igual ali com aquele ser coletivo por natureza. Então, quando a gente fala em direito coletivo do trabalho, sempre quem está lá do lado de cá, gente, uma entidade sindical, né, para discutir, seja com a empresa ou grupo de empresas, seja com entidades sindicais representativas aqui também das empresas. Entidades sindicais gênero que eu estou falando, né, gente, envolvendo sindicatos, federações, confederações, como vocês vão ver aí no estudo do direito coletivo do trabalho. Bom, Adélia, então você está dizendo que no âmbito do direito coletivo, vou colocar aqui para vocês, né? No âmbito do direito coletivo, mesmo antes da reforma trabalhista, né, a arbitragem, ela sempre pode ser utilizada, né? Sim, né? Inclusive, gente, o Ministério Público do Trabalho tem uma grande atuação aí no sentido de os procuradores do trabalho serem chamados, né, e serem utilizados como árbitros ali para resolver aqueles conflitos. Sabemos que a arbitragem é uma forma extrajudicial de solução de conflitos, mas sabemos que o laudo arbitral, né, gente, a sentença arbitral, ela o quê? É um título executivo judicial por expressa determinação do CPC, que obviamente vamos trazer aqui para o processo do trabalho. Nós temos um terceiro, ao contrário da conciliação, né, que a pessoa somente incentiva ali, nós temos um terceiro, que é o árbitro, né, e esse terceiro vai o quê, gente?
emitir uma decisão que vai vincular aquelas partes. Agora, nós também sabemos que a arbitragem ela só pode ser utilizada em relação a direitos disponíveis, então tem toda uma discussão aqui envolvendo o direito, né, do trabalho. E até 2017, no âmbito do direito individual do trabalho, não se aceitava a arbitragem em hipótese alguma, tá? Até chegarmos a essa situação que nós vamos relembrar, o 507A maiúsculo, podem fazer um asterisco nele. Eu sempre vou colocar os asteriscos, assim, em certos artigos que são interessantes, gente, principalmente aí para aparecer em primeira fase. A reforma trabalhista, normalmente, né, até porque, né, gente, TRT da terceira região, o último concurso que nós tivemos foi em 2015. Então, foi bem antes da reforma. Bem antes, né? 2 anos antes da reforma. E é muito interessante, e é óbvio, né, que vamos observar aqui a tendência, né, de cobrança de circunstâncias que foram alteradas ou trazidas pela reforma trabalhista. E aqui, primeiro asterisco, então, no 507A maiúsculo. Por quê? Porque ele vai trazer a possibilidade de nos utilizarmos da arbitragem no âmbito dos dissídios individuais, do direito individual do trabalho. Aqui entra aquela figurinha, então vamos colocar aqui, né, no direito individual. E vamos colocar a figurinha que vai entrar. É possível, tá, gente, estabelecermos uma cláusula compromissória de arbitragem. Vamos conversar sobre isso, daqui a pouquinho eu explico para vocês, porque eu coloquei o 114 ali da Constituição, tá? Nos parágrafos 1º e no parágrafo 2º. Cláusula compromissória de arbitragem, ou seja, é possível que no contrato de trabalho dessa pessoa, desse empregado, dessa empregada, e seja instituído ali que eventuais conflitos, eventuais demandas serão resolvidos por intermédio da arbitragem. Qual é o requisito para a gente utilizar? Quem é essa pessoa? Eu gosto de colocar abre aspas, né, gente? Aqui entra, a doutrina criou essa estrutura, e eu sempre ponho entre aspas, e vou colocar aqui de novo, que a gente chama do empregado ou da empregada, abre aspas, hipersuficiente. Adélia, por que você está colocando essa pessoinha aqui, né, como, abre aspas, hipersuficiente? Porque a gente tem, acabei de falar, aquela relação de hipossuficiência entre empregado e empregador. Essa pessoa aqui, ela vai ter uma remuneração bem diferenciada do restante da sociedade brasileira. E por isso começaram a chamar esse empregado, até porque ele aparece 2 vezes na CLT, uma que eu vou tratar aqui na arbitragem e a outra vai ser tratada com vocês lá no direito material do trabalho. Lembram? 444, parágrafo único da CLT. Lembrem aí que é a segunda vez que esse hipersuficiente vai aparecer. E cuidado com as regrinhas, tá? Vou falar aqui com você das regrinhas, aproveitem e deem uma olhadinha nas regrinhas lá do 444, parágrafo único de direito material, que é um pouquinho diferente, claro que a banca, né, examinadora, vai tentar confundir vocês com esses requisitos, ok? Esse hipersuficiente, abre aspas, como ele tem essa remuneração superior, né, a nossa regra é o hipossuficiente, começaram a chamá-lo de hipersuficiente. É óbvio que eu vou colocar entre aspas, gente, porque ele não deixa de ser hipossuficiente em relação ao empregador, óbvio, né? Então, eu tenho um CEO de uma instituição bancária. Tá bom, ele tá aqui acima da maioria absoluta, né, dos demais empregados brasileiros. Mas olha onde que o banco tá. Né? Eu continuo tendo aquela relação ali, obviamente, diagonal. Mas vamos lá, Adélia. Quem que é esse hipersuficiente aí que pode usar arbitragem na solução dos conflitos, tá, gente? Cuidado. Essa pessoa é aquela que terá remuneração. E aí, cuidado com a nomenclatura da CLT, tá, gente? Superior. Superior, tá? A 2 vezes. Eu vou escrever o teto do regime geral de previdência social, porque é 2 vezes o limite máximo de benefício do regime geral de previdência social. Então, eu tenho que ter remuneração superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Então, a 2 vezes o limite máximo de benefício do regime geral de previdência social. Então, esse primeiro requisito aqui, eu vou chamar para vocês de quê? De remuneração. Então, o dinheirinho. Tá? Só que, além da remuneração, eu coloco aqui, olha, vontade. Por que vontade? Porque o artigo vai me dizer que eu tenho que ter iniciativa do empregado ou concordância expressa. Então, olha só.
eu tenho que ter remuneração mais vontade. Remuneração superior a 2 vezes o limite máximo de benefício regime geral de previdência social. 2022, esse limite está em R$ 7.087 e alguns centavos. Então, vou jogar um pouquinho para cima, né? Então, a pessoa tem que receber acima de R$ 14.200. Ok? É claro que qualquer banca examinadora, gente, na hora de cobrar isso aí, ou cobra com valor muito abaixo, como se fosse um salário mínimo, ou cobra com valor mais, né, bem superior. Não cobra no limite ali, não, né? Coloca uns R$ 20.000 aí para cima. Então, aqui, remuneração, né, mais vontade. Então, ou o empregado tem que ter a iniciativa de inserir isso aí no seu contrato de trabalho, ou tem que ter a concordância expressa desse empregado. Cuidado! Por quê? Eu falei aqui que há necessidade de diploma de curso superior para podermos utilizar a arbitragem no âmbito dos contratos individuais de trabalho desse coleguinha, dessa coleguinha? Não. Os requisitos aqui são somente 2. Remuneração mais vontade, ok? Deixa o diploma de nível superior para o direito material do trabalho lá no 444, ok? E não confundam, tá? Arbitragem, não preciso de diploma de nível superior. Ok? Nessa circunstância aqui, remuneração mais vontade, poderá ser utilizada a cláusula compromissória de arbitragem nesses contratos individuais de trabalho. Adélia, somente para essas pessoas? Somente para essas pessoas, tá? Para os demais empregados, ainda permanece a vedação da utilização da arbitragem, tá? Só uma observação que eu tinha colocado aqui para vocês, até porque nós vamos entrar nesse artigo, né? O artigo 114 da Constituição, que vai estabelecer aí, né, o nosso próximo tema, que é a competência material da Justiça do Trabalho, ele vai falar em 2 momentos. É muito interessante, gente, porque a Constituição ela só vai falar de arbitragem, né, em 2 momentos, que são os 2 momentos dentro da competência em razão da matéria da Justiça do Trabalho. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º, tá? E no parágrafo 1º vai dizer, frustrada a negociação, as partes poderão eleger árbitros. Então, temos a possibilidade expressa aqui, de dentro da competência da Justiça do Trabalho, essa eleição de árbitros, tá? E o parágrafo 2º, nós também vamos conversar sobre ele, que vai falar do princípio da normatização coletiva, mas ele também vai trazer a possibilidade aqui, né, de frustrada tanto a circunstância negocial, tanto como não sendo possível a utilização de arbitragem, nós ajuizarmos aí os dissídios coletivos de natureza econômica, chegaremos lá em breve, ok? Antes da gente conversar sobre a competência em razão da matéria, então antes da gente entrar, né, dentro do 114 aí da Constituição, que vai ser nosso companheiro aí de trabalho, vamos conversar um pouquinho aqui sobre os princípios que regem o processo do trabalho, de forma geral e principalmente em relação às questões que mais nos interessam. É claro, tá, gente, que quando eu falo de princípios que regem o processo do trabalho, todos aqueles princípios gerais do processo com os quais vocês já estão acostumados, tá? É óbvio que nós vamos utilizá-lo aqui. Então, óbvio que eu vou utilizar aqui. Devido ao processo legal, sim. Vamos só colocar aqui, então, para vocês se relembrarem, né? Então, é óbvio que eu vou usar aqui artigo 5º, inciso 54 da Constituição, né? Devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade nem de seus bens sem o devido processo legal. É claro que eu vou utilizar aqui também, obviamente, artigo 5º, 55 da Constituição, contraditório e ampla defesa. Claro, né, gente? A todos vai ser assegurado no processo judicial ou administrativo, contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. O que mais que eu vou relembrar rapidamente aqui que vamos utilizar? É claro que teremos a igualdade, a isonomia. Isso aqui é a nossa base do princípio da proteção, né, gente? Espera aí que eu fiz uma bagunça, aproveitar e apagar aqui. É claro que a base do princípio da proteção, né, gente? É a igualdade, a isonomia. Então, vou trocar a canetinha aqui para ficar... Eu gosto mais dessa mais escurinha. É claro que nós vamos usar aqui, ó, o vermelho nessa cor, eu acho mais bonito. Caput da Constituição, né, a questão da igualdade. Inclusive, eu vou falar com vocês, né, do artigo 7º do CPC, quando estamos tratando, né, do processo do trabalho. Claro. Vou usar também inafastabilidade do controle judicial, inafastabilidade da jurisdição. Vou também, né, no artigo 5º, inciso 10, 20, 35,
da Constituição, que também estamos tratando aqui, né, gente, do artigo 3º do CPC, inafastabilidade da jurisdição, ou livre acesso ao judiciário, que vocês estão vendo, vão ver, vão relembrar aí, né, gente, nessa circunstância. Adélia, também vou usar juiz natural ou juízo natural. Aqui também é óbvio, é vedada a criação de tribunais de exceção. Aqui também é óbvio, o juízo tem que ser o quê, gente? Previamente competente, tem que ser imparcial. Quer que coloque aqui para vocês? Vão relembrar? Vamos lá, a gente coloca aqui também o artigo 5º, do juiz natural é o artigo 5º, inciso 53. Minha cabeça, de vez em quando, 53. Né, vou colocar juiz natural ou juízo natural. Adélia, promotor natural entra aqui também, em relação ao MPT? Entra também, é claro. Tá? E, por fim, para a gente relembrar mais um, não querendo exaurir, tá, gente, a matéria, mas nós vamos usar também, ó, vamos colocar o artigo 2º do CPC aqui, tratando da questão da inércia barra dispositivo, né? Porque aqui nós vamos tratar também, né, gente? A gente fala da inércia e fala do impulso oficial. E aí eu vou pôr uma observação aqui para vocês. Lá na fase de execução nós vamos conversar sobre o 878 da CLT. Mas a gente aqui também, né? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo disposições previstas em lei, que depois nós vamos conversar, que é o caso do 878 aqui, também. Então, todas essas principiologias, tá, gente? Celeridade processual, né? Que mais? Duração razoável do processo, publicidade, tá? Todos esses princípios que vocês estudam e releem, reveem aí no direito processual civil, né? Que são princípios constitucionais que regem aqui o processo em geral, obviamente, vão reger o processo do trabalho, tá? Mas o que vai nos interessar, obviamente? Os princípios que forem o quê, gente? Próprios, específicos do processo do trabalho. E aqui, né, vamos conversar um pouquinho sobre a primeira circunstância, que é a nossa base. Adélia, eu relembrei desse princípio, que é o princípio da proteção, também sinônimo de princípio protetivo, também sinônimo de princípio tuitivo, tá, gente? Então pode aparecer aí para vocês como princípio tuitivo. O princípio tuitivo é o princípio da proteção. Adélia, a gente estuda isso como a base do direito, inclusive do direito material do trabalho. Acabei de fazer a minha figurinha aqui, né, gente? Capital e trabalho não deixam de ser capital e trabalho porque estão em juízo. As circunstâncias da relação de direito material caminham ali para o direito processual também. Então, as partes, elas continuam a ter essa desigualdade e é necessário. Por que eu disse para vocês que a isonomia ou a igualdade material, que é o princípio da igualdade, que está lá no artigo 5º caput da Constituição, vai ser trazida aqui para o âmbito processual. Por quê, gente? Capital e trabalho não deixam de ser capital e trabalho porque estão em juízo. Então, nós temos que fazer o quê, gente? Igualar os iguais e desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Eu sempre conto que a primeira vez que eu escutei essa frase, né, que é de Aristóteles, repetida por Rui Barbosa, foi pela Carmen Lúcia. Carmen Lúcia foi minha professora de Constitucional por 1 ano, 2 semestres. E aí, você está no início do curso, eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela falou, nós temos que, eu fiquei tentando decorar isso, cheguei em casa, fui caminhando para casa pensando nisso, né? Quem vai imaginar que toda hora eu dou aula disso hoje, né? Fui para casa falando assim, igualar os iguais, desigualar os desiguais, né? Então, olha só, eu achei o máximo, né? Ela era ótima professora. Você vai igualar os iguais e desigualar os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso é a base do nosso princípio da proteção, tá? E aqui, quando a gente fala de proteção, gente, a gente tem que lembrar que nós temos que trazer a paridade de armas, tá? Então, a paridade de armas aqui no tratamento envolvendo as partes. Por isso eu disse para vocês, né, na hora que eu coloquei o princípio da igualdade, da isonomia, por isso eu coloquei para vocês também, ó, o artigo 7º do CPC sendo aplicado dentro dessas circunstâncias. Então, depois nós vamos relembrar que aqui as partes podem comparecer sem advogado à Justiça do Trabalho, né, nós temos essa regrinha, nós vamos conversar sobre essas circunstâncias, mas nós vamos ter
tanto a legislação em alguns momentos, como a própria jurisprudência em alguns momentos, invertendo o ônus da prova. Caso clássico de inversão do ônus da prova, mas que nós vamos ter que lembrar que a súmula 338, tá, gente, para a gente fechar o bloco, do TST, tem que ser lida de forma atual, tá? Então, nós temos que ler a súmula 338 em que sentido? Né? Pós-lei de liberdade econômica, as empresas, vocês estão vendo isso no direito material, né? Com mais de 20 empregados, têm a obrigação de controlar o ponto. Vamos trazer isso para o processo, vamos trazer isso para as circunstâncias do direito material. A gente não tem empregado que assina o ponto, pega a folhinha de ponto que assinou e carrega embaixo do braço para casa. Quando a gente tem aquele ponto eletrônico, sai um papelzinho desse tamanho que apaga. Então, a pessoa tem que ser muito organizada, tem que colar todos e tirar uma cópia, não é isso? Ou então ela tem que guardar ali de alguma forma e a gente sabe que aquilo ali vai apagar, normalmente vai para o bolso, né, vai para qualquer lugar, tem gente que joga até no lixo. E a gente sabe que a empresa, se ela der um print, vai sair ali toda a circunstância daquela questão do controle de ponto. Empresas com mais de 20 empregados, que têm que controlar o ponto, se quando elas têm que comparecer em juízo, no nosso caso mais óbvio, então, junto com a contestação, elas não apresentam injustificadamente aquela folha de ponto, não é isso? O que vai acontecer? Presume-se verdadeira a jornada alegada na inicial. Né? Por quê? Por causa das circunstâncias da relação material de trabalho, por causa das circunstâncias relacionadas ao princípio da proteção. Assim como vocês vão estudar comigo, né, as questões relacionadas, por exemplo, à ausência de comparecimento em audiência. Né? A gente tem uma circunstância quando o nosso autor, o nosso reclamante não comparece à audiência e quando o réu, o reclamado, não comparece à audiência. Também relacionados ao princípio da proteção, tá? A gente volta no próximo bloco só para encerrar esse item aqui. Então, gente, continuando, só para a gente finalizar o nosso raciocínio aqui do princípio da proteção, né? Dei como exemplo aqui para vocês, ó, a súmula 338 do TST. Cuidado, tá, gente? Tentem fazer uma leitura atualizada, tá? Vamos atualizar a leitura aqui. E outro exemplo que eu dei aqui para vocês, nós vamos conversar, né? Tá lá no artigo 844 da CLT sobre a ausência e presença das partes em audiência. Bom, então temos a nossa base aqui, né? Com a parte hipossuficiente em uma parte hipossuficiente em relação à outra. Precisamos ter a paridade de armas para, abrir aspas, né, litigar no âmbito processual, mas cuidado, tá? Porque quando vocês estão lá no direito material do trabalho, vocês estudam, né, que o Américo Plá Rodrigues, aquele uruguaio que foi a base aqui, nossa, né, no âmbito do direito material do trabalho, em princípios, o Américo Plá Rodrigues, ele fala, né, o princípio da proteção, ele tem 3 perninhas, né, ele tem 3 subprincípios aqui que a gente estuda em separado, né. O Américo Plá Rodrigues fala que a gente tem norma mais favorável, condição mais benéfica e indúbio pro mísero ou indúbio pro operário, né. Cuidado, tá, gente, porque apesar da gente trazer o princípio da proteção aqui para o âmbito do processo do trabalho, o indúbio pro operário ou indúbio pro mísero não vem para o âmbito do processo do trabalho, tá? Porque, gente, eu brinco, olha, eu falo o seguinte, aqui nós estamos tratando de questões em que é necessária, né, a observação de regras de ônus da prova. Vocês vão ver comigo que nós temos o 818 da CLT, que agora, né, depois da reforma, ele traz a linguagem igualzinha, né, a do 373 do CPC. Então, o ônus de provar o fato, né, constitutivo do seu direito cabe ao autor, né, cabe ao reclamante, e o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, né, do direito do reclamante, é de quem? É do réu, é do reclamado. Aqui também. Então, eu brinco que no processo é indúbio pro ônus da prova, tá? No âmbito do processo, indúbio pro ônus da prova. Então, nós vamos ter aqui, vocês vão trabalhar com isso o tempo inteiro, aí, quando vocês forem analistas, né? As diversas sentenças, os diversos acórdãos, enfim, sempre estarão no sentido de o reclamante, por exemplo, não se desincumbiu de provar aquilo que foi alegado. Então, o reclamante não conseguiu, né, exercer o seu ônus da prova. Então, por isso, estamos ali com aquela questão da improcedência. Ok? Belezinha? Segundo princípio aqui, que é bem típico aqui do âmbito do processo do trabalho, né, gente? E agora, vem em todos os instrumentos, né, gente? Tá aqui com a gente desde 43. E agora o pessoal do CPC fica, né? Para nós isso aqui já é básico, né? Ou seja, princípio da conciliação, tá, gente? Ou princípio da
conciliabilidade. Aqui, né, gente, o que eu disse para vocês? A parte do processo de trabalho começa no 763 da CLT, tá? E de cara, o 764 da CLT já nos diz o quê, gente? Que os nossos dissídios, né? Ou seja, as nossas ações, os nossos dissídios, sempre estarão sujeitos à conciliação, tá, gente? Sempre estarão sujeitos à conciliação, a qualquer momento, tá, gente? Inclusive após a prolação da sentença. E justamente por isso é que nós temos a observação de 2 momentos obrigatórios. Ah, Adélia, por isso é que na minha convivência na Justiça do Trabalho, eu sempre adentro ali na audiência e sempre a primeira pergunta feita pelo magistrado, em qualquer sala de audiência, né, gente? Na Justiça do Trabalho, em qualquer lugar do Brasil doutores, tem acordo? Não é isso? Isso não é à toa, tá? Por quê? Porque nós temos 2 momentos obrigatórios para a realização da conciliação. O primeiro momento, artigo 846, caput da CLT, gente. Por isso, doutores têm acordo após a abertura da audiência. Obrigatoriamente, após a abertura da audiência, o magistrado deverá propor o acordo, independentemente, é óbvio, de isso poder ser feito a qualquer momento, tá, gente? E esse acordo poder ser feito, inclusive, a qualquer momento também. Adélia, você disse que são 2 momentos obrigatórios. Qual que é o segundo momento? O segundo momento encontra-se no artigo 850 da CLT. O artigo 850 da CLT, né, gente, vai nos dizer o seguinte: encerrada a instrução, né, então acabamos a parte de instrução processual, não é isso? As partes, elas poderão apresentar razões finais, orais. Vamos relembrar? Já vou colocar aqui para vocês, né? Então, encerrada a instrução, as partes poderão, então já vou colocar aqui, ó, apresentar razões, ficou meio esquisito esse tio aqui, finais. Pela literalidade da CLT, tá, gente? Orais, né? 10 minutos para cada uma, né? Vou colocar assim. 10 minutos para cada parte. Tá? Vou colocar de 10 minutos aqui que fica mais fácil. 10 minutos para cada parte. Após a apresentação das razões finais, é obrigatória a segunda proposta de acordo aqui. Então, olha só. As razões finais pela literalidade, vou falar do princípio da oralidade aqui. Então, nós temos a oralidade ainda muito presente, tá? Pela literalidade da CLT, encerrada a instrução, o juiz vai perguntar: doutores, razões finais? As razões finais orais de 10 minutos para cada parte, né? É claro que, na prática, isso pode ser substituído, e dependendo da circunstância, é substituído por memoriais. Não temos isso expresso na CLT. Então, vamos nos ater aí, né, fechar a cabeça aí para a primeira fase, razões finais orais de 10 minutos para cada parte. Após essas razões finais, gente, o juiz deve o quê? Reiterar a proposta de conciliação, ok? Então, nós temos 2 momentos obrigatórios, após a abertura da audiência e após as razões finais orais, ok? Então, temos essas determinações aqui, 846 caput e também no 850 da CLT. Só uma observação, tá, gente? Ainda prevalece a circunstância de que a inobservância desses 2 momentos obrigatórios aí de determinação da conciliação leva à nulidade daquele procedimento, leva à nulidade daquele processo, tá? É claro que nós vamos falar sobre o princípio das nulidades no processo do trabalho, é claro que nós vamos ver, né, que se não houver manifesto prejuízo às partes, não será declarada nulidade, mas a gente tem que ter esse entendimento que ainda prevalece na jurisprudência. É por isso, gente, que em todas as atas de audiência vai ser determinado ali o quê, gente? Frustradas as tentativas de negociação, né? Por quê? Mesmo que o juiz esqueça, né, principalmente da segunda, que existe o quê, gente? A observância desses 2 momentos obrigatórios. E é por isso também, como nós já temos, tá, gente, essa questão do princípio da conciliação ou da conciliabilidade, e também, tá, porque no nosso procedimento ordinário, a nossa praxe é a divisão de audiências, não é isso? No nosso procedimento sumaríssimo, vamos falar sobre ele, a audiência é una e normalmente é una, com questões excepcionais, né? No procedimento ordinário,
Não, né? No procedimento ordinário, a nossa praxe jurídica é o quê? Termos uma audiência inicial ou de conciliação, termos uma audiência de instrução e termos a terceira, né, que é a audiência de julgamento, que serve para fins de prolatar, de proferir sentença. Justamente por isso é que algumas pessoas me perguntam, Adélia, então a gente utiliza subsidiariamente aquela audiência de conciliação ou de mediação do CPC? A gente tem que ter nas nossas peças, na nossa inicial, essas determinações? De novo, a instrução normativa número 39 do TST. Adélia, que instrução normativa é essa? A instrução normativa número 39 do TST, gente, inclusive a gente também tem que lê-la com cautela. Por quê? Essa instrução normativa, ela foi publicada pós-CPC de 2015, antes da reforma trabalhista. Mas a gente ainda a utiliza, né, como subterfúgio aí para analisar algumas questões. Por que a gente tem que ler com cautela? Porque depois já veio a reforma trabalhista e algumas determinações ali, por exemplo, de que não seriam aplicadas ao âmbito do processo do trabalho, a reforma trabalhista trouxe expressamente na CLT. Né? Mas ali serviu como parâmetro, tá, gente? Essa instrução normativa número 39, para quê? Para verificarmos se certos institutos do, abre aspas, né, na época, novo CPC, se aplicariam ou não ao processo do trabalho. Né? E dentre essas circunstâncias, algumas se mantiveram. Por quê? Porque a CLT, mesmo com a reforma, não tratou de certos temas. Um deles é a questão da audiência de conciliação ou mediação. Aquela necessidade da parte falar se tem interesse, da parte contrária também falar se tem interesse nessa realização dessas audiências, nos modos do CPC, pela literalidade, tá, gente? A gente tem alguns juízos na prática. Adélia, mas na vara onde eu faço estágio, Adélia, na vara onde eu sou técnico e agora estou fazendo concurso para analista, eles utilizam o CPC. Bom, existe a utilização, né, certas varas do trabalho utilizam subsidiariamente aí o CPC, mas pela literalidade do TST, tá, gente? Até por essa dinâmica sistemática que nós falamos, essa audiência de conciliação ou mediação do CPC, abre aspas, tá, gente? Não vem, tá, para a CLT. Então, nós não utilizamos aqui de forma subsidiária, tá? Porque nós temos regras próprias aqui, então nós não temos omissão, então nós não utilizamos, não trazemos isso aqui para a CLT, ok? Ainda na continuidade aí dos nossos princípios, gente, a gente tem um princípio-chave, né? O princípio da simplicidade, que vai se dividir em subprincípios aqui. Alguns autores colocam como princípios separados, alguns autores colocam dessa forma como subprincípios. O interessante é a gente saber da existência desses princípios, né? Vocês vão ver que o nosso procedimento aqui, até por questões do ius postulandi, vamos falar sobre ele em breve, vamos relembrar, né, da parte poder comparecer em juízo aqui na Justiça do Trabalho, sem a presença do advogado, nós temos um procedimento mais simplificado, né? As nossas questões, elas são mais simplificadas e são mais dinâmicas também, ok? Essa simplicidade aí, né, para arrepio de cabelo aí, né, de alguns pessoal, né, civilistas, né, pessoal do processo civil aí arrepia aí os cabelos às vezes com essa simplicidade, ou arrepiava, né, porque o CPC acaba vindo e trazendo também várias questões, simplificando também, né, gente, os procedimentos no âmbito do CPC. Mas vamos lá, primeira circunstância aqui, a oralidade, né, a oralidade está muito presente no âmbito do processo do trabalho e eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Primeiro, reclamações verbais ou escritas. Já aproveitando aqui, né? Adélia, por que o nome reclamações aí? Vamos fazer um lembrete aqui que vocês já viram também na linha do tempo que deve ter sido feita aí com vocês no direito material do trabalho. Até porque daqui a pouco, né? Nós vamos, depois que a gente falar da parte aí de competência, enfim, nós vamos entrar aqui na parte literalmente das nossas ações trabalhistas, né? Partes e procuradores, iniciais, enfim. Então, relembrando, por que nós temos como sinônimo, né, gente, ações trabalhistas de reclamações trabalhistas? Deixa eu fazer essa observação aqui com vocês. Então, por que essa nomenclatura aqui, reclamações? Né? Observação. O que vocês estudaram? Na década de 30, né, gente, nós temos o surgimento do Ministério do Trabalho. Então, quando a gente fala de origem do direito do trabalho, nós temos ainda, então, executivo, né? Nós temos aí, né, o surgimento das regrinhas ali sendo ditadas pelo legislativo em forma esparsa, porque ainda não temos a CLT, não é isso? E quem resolvendo essas demandas? O executivo. A Justiça do Trabalho, né, isso é bom para a primeira fase também, né, só vai vir a integrar o poder judiciário
Quando, gente? Com a Constituição de 46, né? Então, com a Constituição de 46, passamos a literalmente integrar o Poder Judiciário. Bom, durante esses 16 anos, o que acontecia? Havia descumprimento de regras trabalhistas? É claro que havia, né? Quando acontecia o descumprimento dessas regras trabalhistas, qual que era a solução, né, gente? A parte ia o quê, gente? Reclamar, né? Perante a Justiça do Trabalho. Então, você tinha ali o reclamante, aquela pessoa, né, que ia até a Justiça do Trabalho reclamar. Em face de um reclamado, né, em face de alguém que nós temos como sinônimo o quê, gente? De réu. O que essa pessoa ia fazer? Uma reclamação trabalhista. Que é sinônimo para nós, né, de ação trabalhista. As bancas, gente, ação trabalhista, né? As bancas, gente, elas utilizam de forma variada, né? Às vezes, na mesma prova, elas utilizam reclamante, reclamado, utilizam autor, réu, utilizam reclamação e ação. Então, a gente tem que saber que reclamante, para nós, é sinônimo de autor, reclamado, para nós, é sinônimo de réu. Ação trabalhista é sinônimo de reclamação trabalhista. Até porque nós vamos conversar sobre a ausência e presença das partes em audiência, né? Lá no 844, e aí é muito tranquilo de, às vezes, né, fazerem uma pegadinha aqui com a gente, né? Exemplo, falar da ausência ou presença das partes em audiência como ação de consignação em pagamento. Na ação de consignação em pagamento, quem é o autor? A empresa. Quem é o reclamante, abre aspas? A empresa. Qual que vai ser a consequência do não comparecimento do reclamante? Nós vamos ver, lembrar que é arquivamento, extinção sem resolução de mérito. E nesse caso vai ser essa a consequência para a empresa, tá? Então, primeiro, para a gente relembrar aqui, reclamação trabalhista, sinônimo de ação trabalhista, reclamante, sinônimo de autor, reclamado, sinônimo de réu, relembrar essa ideia aí, básica. Então, primeiro, quando a gente vai conversar, né, sobre petição inicial, o que nós observamos? Que de cara, até por causa da questão do ius postulandi, as nossas reclamações podem ser verbais ou escritas, com base no 840 aí da CLT, tá? Então, demonstração do princípio da oralidade, depois conversaremos sobre isso, tá? Verbais, obviamente, exercendo-se o ius postulandi. Depois, nós temos determinação expressa no 847, no momento certo vamos relembrar, mas de que a nossa defesa pelo caput, né, será oral de 20 minutos, né? Então, a parte contrária, né, reclamada, 20 minutos para aduzir defesa oral. E, como eu acabei de relembrar com vocês, as razões finais pela literalidade, né, gente, do 850 da CLT, são orais de 10 minutos para cada parte. Então, a oralidade aqui, ela está presente o tempo inteiro. Quem for acompanhar aí audiências, ao exercer aí, né, o mistério aí de analista, e quem às vezes já exerce até como advogado trabalhista, sabe que você ganha ou você perde, né, uma ação trabalhista aí na questão da oralidade. Daqui a pouquinho nós vamos falar da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, nós vamos ver, inclusive, também, né, relembrar aqui a questão do protesto, né, que é vital no nosso âmbito aqui, e é oral, né? Tem a ver aí com a oralidade. Bom, além disso, o que nós temos? A nossa regra, tá, gente? É a concentração dos atos em audiência. Justamente por isso, como eu acabei de falar com vocês, é que numa audiência a sua demanda pode ser o quê, gente? Você pode ganhar ou perder ali naquela audiência. A nossa audiência, em regra, né, gente? Ela vai ser contínua, né? A não ser que haja ali, né, a necessidade de interrupção daquela audiência, né, seja por força maior, seja por intermédio do magistrado. Quando a gente for falar de audiência, nós vamos falar do 849, tá? E vamos falar daqui a pouquinho do procedimento sumaríssimo aqui, que a nossa audiência, inclusive, ela vai ser una, né? E todos os atos vão acontecer em audiência. No procedimento sumaríssimo, então, inclusive, a pronúncia em relação aos documentos apresentados pela parte contrária, em regra, né, vai ser feita em audiência também. Então, aqui só para exemplificar, no momento certo, tá? Nós vamos falar do 849, vamos falar do 852 H maiúsculo também, tá? Todos esses princípios, todos esses artigos aqui, obviamente leitura obrigatória, mas nós vamos trabalhar com esses artigos no momento certo. Bom, princípio chave aqui pra gente agora. Irrecorribilidade, eu costumo colocar entre parênteses ou puxar uma perninha, imediata das decisões interlocutórias. Por que, Adélia, que você coloca esse imediata aqui? Cuidado, tá, gente? Vocês vão poder escutar
e ler nas provas fechadas irrecorribilidade das decisões interlocutórias, tá certo, tá? Ou irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, isso também, obviamente, estará certo, né? Por que eu coloco assim? Porque as decisões interlocutórias no âmbito do processo do trabalho não são recorríveis de imediato. Nunca foram, né? Mesmo antes do CPC de 2015, que isso também foi trazido aí para o âmbito do CPC. Então, de cara, vou fazer algumas observações com vocês, mas se eu tenho uma decisão interlocutória no processo do trabalho, tá, gente? Eu não posso recorrer de imediato. Qual que é a minha regra? A minha regra está lá no artigo 893, parágrafo 3º da CLT. Então, mais um artigo aqui de leitura obrigatória, né? Ele vai me dizer o seguinte: a regra é, se eu tenho uma decisão interlocutória, eu não vou recorrer de imediato. Eu vou recorrer como, gente? Em preliminar do nosso recurso correspondente. Nós vamos relembrar que aqui nós vamos recorrer em preliminar de recurso ordinário, né? Que é o nosso recurso cabível aqui das sentenças no processo do trabalho. Daqui a pouco, né? Mais para frente, vamos falar disso aí. Adélia, não podemos esquecer, né, que aqui o agravo de instrumento não tem nada a ver com 1015 do CPC. Nada a ver com 1015 do CPC, tá, gente? A gente não tem o agravo de instrumento com as formalidades ali, com as determinações, com a possibilidade de mexer com decisão interlocutória, não. Esqueçam isso no momento adequado, nós vamos ter que abrir um drive, fechar, abrir outro drive para a gente estudar sobre agravo de instrumento, tá? Então, no processo do trabalho, as decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que decidem incidentes processuais, certo? Não colocam termo, né? Elas não extinguem o processo com resolução de mérito e nem sem resolução de mérito. Essas decisões, que a gente chama de decisões interlocutórias, não são recorríveis de imediato, regra, tá? Vou fazer algumas observações com vocês. Primeira observação: se essa decisão interlocutória não é recorrível de imediato e se eu não tenho agravo de instrumento, que figura que eu posso utilizar aqui para evitar para evitar a preclusão, né? Para evitar o fato de, por eu não praticar um ato processual no momento adequado, preclusão temporal, né? Eu perder o direito de fazê-lo, né? Quando eu estou falando aqui, então, de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, eu vou utilizar, tá, gente, no processo do trabalho, a figura do protesto. Tá? Essa figura do protesto é a nossa praxe no âmbito do direito processual do trabalho. Então, quando nós estamos, vamos dar um exemplo clássico de decisão interlocutória no processo do trabalho, em que há a necessidade da utilização do protesto. Eu estou em audiência. Dentro da audiência, vamos relembrar o número de testemunhas aí, e arrolei ali no procedimento ordinário 3 testemunhas, como vamos relembrar. Belezinha. E aí, ao longo ali, já era a última audiência do dia, o juiz já estava cansado, ao longo da instrução processual, ouvimos uma testemunha, ouvimos 2 testemunhas, na hora de ouvir a terceira, o juiz: ô doutora, vamos pensar a oitiva da terceira testemunha, né? Não, excelência, essa terceira testemunha, ela vai ser essencial aqui para mim, para comprovar, por exemplo, as horas extras, né, do meu cliente, ou para desconstituir as horas extras do meu cliente, enfim, né? Ou seja, cada testemunha era diferente, era essencial para um determinado tema. Ah, não, doutora, eu sou destinatário da prova, eu já estou satisfeito aqui, eu indefiro a oitiva dessa testemunha. Então, o magistrado, em audiência, indeferiu a oitiva de uma testemunha. É sentença? Não, é decisão interlocutória. Estou ali na audiência, o que eu posso fazer? Né? Excelência, pela ordem, eu gostaria de constar o meu protesto nos autos. O protesto aí, gente, ele vai evitar o quê? A preclusão temporal. Por quê? Constado o protesto nos autos da advogada, né? Por constituir cerceamento de defesa. Né? O que eu vou fazer, gente? Na hora que eu for apresentar, né? Na hora que eu for interpor o meu recurso ordinário preliminar do cerceamento de defesa. Né? Porque em preliminar eu vou dizer, né, que conforme protesto constado nos autos, ata de ID, né, que está tudo praticamente eletrônico, de ID e tal, foi indeferida a oitiva da testemunha X, apesar de ser essencial para a prova. Então, o que eu fiz? Evitei a preclusão temporal, né, por isso a oralidade é muito importante aqui, né, por intermédio de quê? Desse instituto que nós chamamos de protesto, tá? Mas quando que eu vou resolver essa questão? Quando que eu vou abordar essa questão, gente? No momento da interposição do meu recurso ordinário, em sede de
preliminar. Essa é a minha regra. Adélia, por que você colocou duas súmulas aí? A 414 e a 214. Na verdade, gente, eu vou falar da 414 com vocês agora, e na hora que eu for tratar com vocês de resposta do réu, resposta do reclamado, eu falo da 214, tá? Porque aí eu já encaixo ali com uma das circunstâncias em que nós vamos ter aí exceção à irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas essas duas súmulas são muito legais, muito bacanas, podem fazer asterisco nas duas súmulas aqui, tá? Nas duas primas aí, porque são objeto de cobrança reiterada em provas aí de concurso, tá? Em provas de analista de TRT. Vamos conversar sobre a 414 no que nos interessa e deixem o asterisco aí na 214, se já quiserem dando uma lida, no momento da resposta do réu, resposta do reclamado, a gente fala sobre elas, tá? Olha só, súmula 414. Essa súmula 414, gente, ela é muito interessante porque ela vai tratar aqui pra gente da circunstância da concessão de tutelas, né, na Justiça do Trabalho. Então, vamos pegar a 414 aqui, né? Ela vai tratar da questão de tutelas na Justiça do Trabalho. Que tipo de tutela, gente, Adélia? Eu vou falar assim, tutelas provisórias, tá, gente? Pode ser tutela de urgência ou tutela de evidência, tá? Então, vamos colocar assim, olha. Quando o juiz concede uma tutela provisória, Adélia, dá um exemplo aqui. Então, tutela provisória, tá? Caso clássico de tutelas provisórias no âmbito trabalhista, tá, gente? Tutelas de urgência. Reintegração. Quando vocês vão ver, né, lá no Direito Material do Trabalho, questões relacionadas a garantias provisórias de emprego ou estabilidade, certo? Certo. E nós sabemos que durante aquele período a pessoa não pode ser dispensada com os requisitos a serem observados. Se a pessoa é dispensada durante aquele período de garantia provisória de emprego, durante aquele período de estabilidade, ela vai ajuizar uma ação, né? Ela pode ajuizar uma ação. E nesse ajuizamento da ação, normalmente a gente faz um pedido aqui, o quê, gente? Subsidiário, né? Ou um pedido sucessivo. Ou seja, requer-se a reintegração daquela pessoa e, caso não seja possível, a indenização do período correspondente, que é o pagamento daquele período, né? Se a pessoa, suponhamos, né, vamos para um caso clássico aí, um dirigente sindical. O dirigente sindical chega num determinado escritório de advocacia. Esse dirigente sindical, nós sabemos, desde o registro da candidatura, dirigentes e suplentes, não é isso? E se eleitos até um ano após o término do mandato, não podem ser dispensados, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. E mais, vamos relembrar aqui sobre o procedimento específico, né? Não basta cometer a alegação de que cometeram a falta grave, né? Nós temos que ter o que aqui também, gente? Nós temos que ter o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave, vamos conversar sobre ele também. Bom, suponhamos então que chegou o dirigente sindical em determinado escritório e, obviamente, ele foi dispensado durante o período do mandato. Não cometeu falta grave, não teve inquérito de apuração de falta grave, não teve foi nada, né? O escritório, obviamente, vai ajuizar uma ação pedindo a reintegração daquele dirigente. O objetivo é continuar defendendo a categoria. Vai esperar, gente, ao bel prazer, né, da movimentação do judiciário, dependendo da região que for, vai demorar pra caramba, né? Não, né? O que nós vamos pedir aqui? Uma tutela de urgência. Nos moldes do CPC, tá, gente? Nós vamos aplicar artigo 300 aí, nos moldes do CPC. Beleza, pedimos a tutela provisória aqui de urgência. Nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade do magistrado deixar para apreciar aquela tutela provisória na sentença, né? Ele vai colocar ali, né? Deixo para analisar, teve a primeira audiência, procedimento ordinário, aí o juiz coloca assim, deixo para analisar a tutela provisória, né, ou tutela de urgência na sentença. Então, nesse caso, o juiz deixou para analisar ou para decidir na sentença, né? Quando eu falo, né, gente, que o juiz deixou para analisar a tutela provisória na sentença, vocês vão ver, relembrar comigo, que das sentenças do processo do trabalho vai ser cabível recurso ordinário, né? Nós temos um recurso específico. Então, né, eventualmente, caso não interesse, né, ao cliente, nós vamos fazer o quê, gente? Interpor um recurso ordinário. Então, se nós temos essa decisão, né, na sentença, RO. Beleza, né? O problema que eu quero trazer aqui para vocês é qual problema, gente? Quando isso acontece antes da sentença, né? E quando essa tutela provisória, então, ocorre a concessão à negativa antes da sentença. Isso aqui, gente, pode ser, né, em audiência, né? Ou pode ser também até antes da audiência, né? Coloca-se ali, né, com pedido de tutela de urgência, pede-se para analisar, despacha-se com o magistrado para acontecer aquela análise. Isso é sentença?
Não, né? É uma decisão interlocutória. Então, o juiz, por exemplo, nesse caso aí do dirigente sindical, ele não determina, né, ele nega a reintegração. Opa! Ele nega a reintegração antes da sentença. Precisamos reintegrar essa pessoa, né? Sob pena de dano irreparável ou difícil reparação em relação, principalmente, à defesa daquela categoria. O que vai ser cabível nesse caso, gente? Como nós não temos recursos de decisão interlocutória de forma imediata na Justiça do Trabalho, como estamos falando de tutela provisória, como estamos falando de possibilidade de dano irreparável ou difícil reparação, nós vamos usar uma ação constitucional, que é um sucedâneo recursal nesse caso, tá? É cabível, tá, gente? Mandado de segurança. Quando estamos tratando de quê? De tutelas provisórias concedidas o quê, gente? Antes da sentença. É claro, tá, gente, que posteriormente, quando vier, né, a superveniência ali da sentença naqueles autos vai fazer perder o objeto, né, como a própria 414 no inciso 3º nos diz, daquele mandado de segurança, tá? Mas para assegurarmos ali, ou para discutirmos essa tutela provisória concedida antes, tá, da sentença, é cabível a impetração de mandado de segurança.